Olá, olá, turma. Espero que vocês estejam bem e vamos lá, pau na máquina, como diria um colega meu. E chegamos à nossa aulinha sobre Revolução Industrial. Esse conteúdo é essencial para os nossos estudos porque eles vão dar base para uma pancada de coisa que vai acontecer durante o século XX. Tá? É por causa dos avanços da Revolução Industrial que nós vamos identificar os acontecimentos relacionados à unificação da Itália e da Alemanha, ao processo de imigração no Brasil, mas aí nem tanto, né? Que eu não vou, ou melhor, são assuntos que não vão ser tão aprofundados. Mas a partilha da África, a Primeira Guerra Mundial, tudo isso se relaciona a esse processo bonitinho aí da Segunda Revolução Industrial. Tem essa tabelinha do Descomplica que eu achei online. Ela é legal para vocês acompanharem essa discussão, ajuda bastante, que ela dá uma geral mesmo. Porque aqui eu queria deixar claro para vocês, tá? Existem várias formas de estudar a Revolução Industrial. A maioria dos professores de uns tempos para cá unifica o conteúdo, deixa uma coisa só. Legal, interessante e ajuda demais. Tá? Mas não é a única maneira de se estudar a Revolução Industrial. A que eu prefiro e que eu acho mais interessante é fragmentar. A gente entender a Revolução Industrial lá do século XVII, com a Revolução Técnico-Científica, a criação das manufaturas, depois entender uma segunda Revolução Industrial com a criação de novas fontes de energia, e depois entender uma nova terceira Revolução Industrial com o advento das tecnologias, enfim, maquinofatura, computadores e essas coisas. Agora, claro, né, cabe a cada um buscar entender esses aspectos da sua maneira, tá bem? Mas não é difícil não, e essa tabelinha Descomplica ela ajuda demais, beleza? Seguindo. Antes de qualquer coisa, vamos entender o que é uma revolução. A revolução é um conceito. Por ser um conceito, ela muda o seu sentido dependendo da aplicação e ela é polissêmica. O que molesta isso, Walter, é uma coisa que tem muitos sentidos. Polissêmico, tá? Poli, muito sêmico, semântica, sentidos. Show? Ok. Aqui, esse conceito de revolução ele vai estar sendo usado para identificar, para mostrar as mudanças, os impactos que acontecem de maneira brusca em uma sociedade. Porque o advento das novas tecnologias da segunda fase da Revolução Industrial vão modificar seriamente a maneira como a sociedade se comporta e se organiza. Tá bem? O conceito de revolução ele foi usado inicialmente na astrologia. Ele servia para falar sobre o movimento dos astros, tipo a rotação da Terra, um movimento de uma estrela, essas coisas, tá bem? E aí depois ela foi sendo aplicada em outros locais, como nas ciências sociais, na geografia, em outros espaços de conhecimento. Mas aqui em história, e nesse assunto propriamente dito, ela está sendo ligada a essas mudanças mais bruscas, tá? E a segunda fase da Revolução Industrial está diretamente associada ao desenvolvimento de novos combustíveis, principalmente o petróleo. E aí nós percebemos o crescimento de alguns locais da Europa, dos Estados Unidos e do Japão, como essas grandes potências petrolíferas. A primeira fase da Revolução Industrial, né, nós temos por média ali a França e a Inglaterra como sendo os países espelho que vão dar margem a isso aí. Na segunda fase, a Europa e os Estados Unidos eles ficam mais à frente, porque vão ser os maiores produtores de petróleo na época. Beleza? Então, seguindo, nós vamos ter algumas invenções mais básicas, como a prensa móvel, que vai agilizar a produção de papel, e então vai ajudar a divulgação de jornal e tantas outras coisas. Nós vamos ter a ideia de uma linha de produção com o Fordismo e Taylorismo, que numa explicação simples diz que o funcionário ele não conhece toda a produção, ele conhece uma parte da produção, que é a parte que ele é responsável. Essa é a ideia da linha de montagem. O motor a vapor ele vai ser substituído pelo motor a combustão interna, que geralmente é usado em automóveis e a partir das últimas décadas do século XIX mesmo, praticamente. E nós também vamos ter o maior uso do aço na formação nas fábricas. São as margens mesmo dessas produções. Então, só recapitulando, né, para afirmar, primeiro ponto, a prensa vai ajudar mais na produção de papel e na divulgação de jornal, revista. A linha de produção para agilizar todo o processo, o funcionário, o operário só conhece uma parte da produção. E os motores a vapor começam a ser substituídos por motores a combustão.
Como vocês veem, esse desenho aí do lado é um exemplo de motor a combustão. Tá? Entra a gasolina, enfim, entra o combustível, o pistão explode, gera energia, e essa energia ela movimenta as coisas. E o maior uso do aço. Tá? Além da eletricidade. A eletricidade ela vai ser interessante porque ela modifica a rotina. Até a noite a galera vai conseguir trabalhar agora, então isso é uma mudança pesada para a produção. Tá? E aqui nessa época nós vamos perceber o crescimento de duas linhas aí do capitalismo, ou melhor, né, um processo de mudança. Nós tínhamos antes o capitalismo industrial, né, com a primeira revolução industrial, que era a livre concorrência, cada um que produzia o seu, cada um ia atrás, e o crescimento era baseado mesmo nos reinvestimentos. Você lucrava, investia novamente, para tentar lucrar, para investir novamente. E também nós vamos ter o capitalismo financeiro nesse período, que aí já é o ápice, e a gente vai ver ele muito mais pesado na terceira fase da Revolução Industrial, no século XX, que está diretamente associado a acabar com a livre concorrência. É o monopólio e a concentração de dinheiro. Né? Acabar com a concorrência. E como isso é feito? Através de três estratégias: o trust, o holding e o cartel. O trust é a fusão de várias empresas em apenas uma, que vai assumir o comando, como posso colocar para vocês aqui, dessas outras empresas. E isso vai servir com o objetivo de concentrar e dominar todas as fases da produção e distribuição e consumo de um determinado setor. O holding ocorre quando as empresas de médio porte, elas meio que se tornam filiais ali menores de uma grande empresa. O controle das ações por parte dessa grande empresa ajusta o mercado a seu favor, já que ela acaba estabelecendo um padrão dos preços para acabar com a concorrência. Então o holding está associado a essas alianças de empresas menores com as maiores. E nós temos o cartel, que é um acordo entre empresas que atuam em um mesmo ramo da economia, com o objetivo de evitar que a concorrência, né, e de estabelecer convenções, tipo o preço de um produto, o local do mercado que cada um vai atuar. Essas são as bases desse capitalismo que surge nesse período, mais precisamente nesse período. Então, como eu havia falado para vocês, essa segunda fase da Revolução Industrial ela vai mudar a maneira como as sociedades vão interagir. Tá? Então, nós vamos ter inovações de transporte, com ferrovias, essas coisas. É, a, a criação da energia elétrica vai possibilitar que as pessoas tenham uma vida noturna mais ativa, principalmente trabalhando, o que vai aumentar a produção. Futuramente nós vamos ter a invenção do avião, Santos Dumont e outras coisas também. E essas inovações, elas não podem ser entendidas apenas como coisas positivas, porque nós temos que lembrar que muitas das coisas que vão ser construídas a partir dessa industrialização vão ser usadas como armas de guerra, além, como posso colocar para vocês aqui, da poluição, que é outro grande mal mesmo, que vai corromper essas sociedades. Tranquilo? A gente vai estudar mais para frente no neocolonialismo, a gente vai ver esses impactos desse desenvolvimento, porque vai faltar mercado na Europa e eles meio que vão testar algumas produções na África, como algumas armas de guerra. Tá bem? E aí, como eu havia falado para vocês, nós temos alguns pecados quando falamos desse período, ou melhor, alguns problemas quando falamos desse período, como o excesso de poluição. Em Londres era muito famoso no período falar sobre a neblina de Londres, mas não era neblina, era cinza mesmo da fumaça da chaminé, acho que poluía tudo. E não existia, como posso colocar para vocês, leis que fiscalizassem o trabalho plenamente. Vão haver lutas para isso e futuramente vão se alcançar, mas inicialmente não existiam leis. Então as pessoas trabalhavam em condições deploráveis. Só depois dos movimentos como o cardismo, o ludismo é que isso muda. E voltando para essa ideia, mulheres e crianças trabalhavam e o que se pagava para elas era um terço do que se pagava para um homem. Então, para algumas empresas, era até preferível se contratar mulheres. E os pais de família incentivavam que os filhos e as mulheres trabalhassem para aumentar a renda de casa. Nas cidades, é muito claro mesmo no período como existe essa defasagem dos menos favorecidos para quem tem uma coisa a mais. Daí que surge até a ideia da proletariado, daquele indivíduo que vende a sua força de trabalho ali para ganhar a vida. Enfim, são conceitos que vão surgindo
com o passar do tempo. E nessa época, essa divisão social, ela fica evidente em muitas coisas. O burguês, ele é dono dos meios de produção e ele tem uma vida mais confortável. Isso vai permitir para ele mais tempo para atividades de lazer. Ele consegue viver do ócio, a ideia da construção de um negócio, a negação ao ócio para ganhar dinheiro. Mas enfim, isso aí já é outra questão que a gente pode abordar depois. Mas a realidade é uma só, tá? O dono da fábrica, em algumas dessas vezes, ele não estava na fábrica. Ele apenas era dono dos meios de produção e os operários que trabalhavam é que geravam a sua riqueza. E ele vivia desses lucros aí. O operariado, que era quem mais sofria, vendia sua força de trabalho para esse burguês, né? E geralmente esse valor pago não correspondia a todo o tempo. O resto era apropriado pelo burguês. Em outras palavras, aquilo que é produzido pelo operário gera um lucro muito maior do que o salário que ele recebe. Consequentemente, parte da sua produção ela é paga com o salário e a outra parte da sua produção é apropriada pelo burguês. Por isso que é importante as leis trabalhistas aí para fazer um contrapeso. Geralmente o operariado na época tinha uma péssima condição de vida, vivia em aglomerados, além das doenças próprias do período. Tá? E a partir daí, vendo tanta desigualdade, tantos problemas, começam a surgir alguns pensadores sociais envoltos mesmo nessas auras, nessas ideias de transformação. Tá? Analisando cientificamente a sociedade, principalmente no século XIX, que é quando a gente começa a perceber fortemente o crescimento das ideias do positivismo, do marxismo, por que não falar dele, nós temos uma virada de chave aí nesses períodos. Tá? Então as teorias elas vão manter sua base ao longo da história, porém vão ter algumas alterações em alguns momentos pontuais, tá? Ou de mal interpretação ou de mau conhecimento. A máxima é a ideia de Marx. Marx vai dizer que a história é pautada numa constante luta de classes, a burguesia e os operários. Tá? Marx ele vai explicitar isso na sua ideia do materialismo histórico, né, que praticamente a história, as coisas que acontecem, está diretamente associado, primeiro, para essa luta de classes e pelas ordens de produção e relações de poder. E outra coisa que ele defendia é que os operários eles são explorados. A igualdade ela só vai existir quando houver uma revolta também dessas classes mais baixas e eles consigam chegar ao poder, construindo assim um estado do proletariado. Tá? Com o fim da propriedade privada, e o Estado passaria a controlar a produção. Isso, ao meu ver, é um problema. Né? Eu não sou muito adepto dessas ideias, porque é muito difícil alcançar a igualdade desses moldes. Aí o egoísmo humano impediria. Bem, depois de Marx, nós temos as ideias do anarquismo. Por base, nós temos dois pensadores por essência, Proudhon e Bakunin. Principalmente Bakunin, eu acho que é o principal pensador. An é prefixo de negação. Arquismo está direcionado à ideia de poder. Então seria uma negação ao poder. E é justamente isso que o anarquismo tem por princípio. Negar a autoridade do Estado, negar a autoridade moral religiosa, porque ele acredita que a sociedade ela teria o poder de se autorregular. As pessoas, com o passar do tempo, elas sobreviveriam compreendendo a necessidade de ajuda mútua e não existiria a necessidade de um Estado regulador. Em outras palavras, é um pensamento muito utópico achar que isso poderia acontecer, né, numa sociedade como a nossa. Mas é a lógica mesmo que o anarquismo pregava ou defendia. E chegamos às ideias positivistas, que vão ser a base da construção do grande parte das escolas de conhecimento, inclusive a produção histórica. Tá? Segundo o positivismo, as sociedades elas teriam algumas fases. A fase teológica, que o ser humano tenta explicar as coisas através da religião, que os tipos de Deus, por que chove, por que Deus quis, de onde viemos, Deus deu a vida, essas coisas. Depois ele vai falar que existe uma fase metafísica, né, que necessariamente os deuses eles vão perder um pouquinho, eles vão se tornando mais abstratos e a realidade ela busca ser explicada a partir de algo. Então os problemas são sociais por problemas do Estado, enfim, essas coisas. E a fase positiva, que é quando o ser humano
não busca mais o porquê das coisas, mas sim como das coisas, por meio da descoberta, de estudo, enfim. Nós temos uma virada de chave aí nesse período, tá? O positivismo, ao contrário do anarquismo e das ideias de Marx, defendia sim a propriedade privada. E dentro do pensamento positivista, as coisas só vão mudar quando os operários aceitarem o seu papel, né, social e começarem a lutar por uma melhoria através da educação. Então, se o operário quer mudança, ele estuda para ficar mais sabido e deixar de ser operário. Esse é o argumento do positivismo. E nós temos aí a máxima do positivismo: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. É a, como é que eu posso colocar para vocês aqui a essência do hino nacional brasileiro? Ordem e progresso, que não está tendo muita validade nos tempos para cá, não. Mas enfim. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Futuramente teremos outros argumentos parecidos. Até a próxima, valeu e tchau.